Olá, estudante. Nessa nossa aula de cálculo diferencial e integral 1, a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente pode usar as regras de derivação para fazer cálculos com derivadas, tá bom? Então, antes de começar, eu quero falar para vocês algumas derivadas de funções, né, e algumas fórmulas para as derivadas de algumas funções elementares. Então, a partir dessas derivadas, conhecendo essas derivadas, vocês vão poder calcular quase todas as derivadas que vão aparecer ao longo do curso, tá bom? Então, aqui a gente já viu que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Então, na aula anterior, a gente já tinha visto isso. Já a derivada do cosseno é menos o seno de x. Isso é relativamente simples de mostrar, tá bom? Você usa a mesma técnica que a gente usou para calcular a derivada do seno. Aqui a derivada de uma potência, a gente também já falou sobre isso na aula anterior. Então, aqui a derivada da potência, você desce o expoente e subtrai 1 lá em cima. Então, aqui, se n é igual a 3, você fica com 3x elevado ao quadrado. Se n é igual a 4, você fica com 4x elevado ao cubo. E assim por diante, a gente também viu alguns exemplos na videoaula anterior. Já a derivada da exponencial com base e, ou seja, exponencial com base na constante de Euler, ela vai ser a própria exponencial, tá bom? Existe um argumento para você demonstrar isso. Em alguns livros de cálculo eles apresentam esse argumento relativamente simples, mas em geral é um argumento que é incompleto, tá bom? Então a gente aqui vai simplesmente aceitar esse fato, tá bom? E no futuro a gente deve fazer mais alguns comentários sobre isso, tá? Mas por enquanto a gente vai simplesmente usar que a derivada da exponencial é a própria exponencial de base e. A derivada de constante também a gente já usou, já viu que é sempre zero para qualquer constante função constante, tá bom? Então, a derivada de uma função constante é sempre zero. Se você pensar que a derivada é uma taxa de variação instantânea, então qual é a taxa de variação de uma função constante? Se é constante, ela não vai variar, então a taxa de variação instantânea tem que ser zero. Então é uma coisa meio óbvia, né? Vamos lá. E agora vamos fazer mais alguns exemplos usando as propriedades de derivadas que a gente viu na videoaula anterior e também essas últimas derivadas de funções elementares que eu apresentei para vocês no slide anterior. Então, aqui vai ser f' de x. Eu vou usar as regras de derivação. Então, aqui eu tenho essa primeira parcela é um produto. Então, a derivada do produto vai ser a derivada da primeira função, a derivada dessa primeira função, que é x ao quadrado, né? Então, a derivada dela vai ser 2x vezes a função exponencial mais a primeira função, que é x ao quadrado, vezes
a derivada da segunda função, que é a função exponencial, a derivada da exponencial ela mesma, tá? Mais a derivada da função constante igual a 1. A derivada de qualquer função constante a gente acabou de ver que é sempre zero. Então, no fim, a gente fica com 2x elevado a x mais x ao quadrado elevado a x. Nota que para essa primeira parcela, a gente usou a regra do produto e a gente também usou a regra da soma que a gente viu na videoaula anterior, tá bom? E a resposta é essa, então. Que f' de x é igual a... Nesse caso, e elevado a 2x, tá? Vamos primeiro olhar para aqui o que é elevado a 2x. E elevado a 2x é elevado a x ao quadrado, que é elevado a x vezes e elevado a x. Tá bom? Então, sabendo isso, vamos usar a regra do produto aqui. A derivada da primeira função, que é e elevado a x, então a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, vezes a segunda função, que é e elevado a x, mais a derivada da segunda função, que é a derivada dela é ela mesma, então é o próprio e elevado a x, vezes a primeira função, que é elevado a x. Então a gente fica com 2 elevado a 2x, ok? Então aqui está a resposta, tá bom? Depois a gente vai aprender, né, como outro método para calcular essa derivada aqui. Agora vamos para essa letra C. A letra C é um quociente de funções. A função no numerador, essa função é a função que a gente acabou de calcular a derivada. Então, a gente vai usar esse cálculo que a gente fez antes e vai usar a regra do quociente. F' de x vai ser a derivada da função do numerador, a derivada da função de cima. A derivada dessa função de cima é 2e elevado a 2x. Vezes a função que está embaixo, o denominador, x ao cubo, menos aí agora a derivada do denominador, 3x ao quadrado, vezes a função que está no numerador, elevado a 2x, sobre, agora, o quadrado do denominador, certo? Então, tá aí. Agora a gente pode organizar um pouco melhor isso aqui. No numerador a gente fica com... Vou colocar o e elevado a 2x em evidência. E aí vai ficar com 2x ao cubo menos 3x ao quadrado sobre x elevado a sexta. A gente pode ainda colocar um x ao quadrado em evidência. A gente fica com e elevado a 2x vezes 2x menos 3 sobre x à quarta. Tá bom? Então, essa é a derivada da função que está ali. Na letra D, a gente tem a derivada de uma função elementar, tangente, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz. Bom, aqui é simples. A gente tem que lembrar que a tangente é seno de x sobre
cosseno de x. Então, f' de x, a gente usa a regra do quociente novamente. Derivada da função que está no numerador, a derivada do seno, que é o cosseno, vezes a função que está no denominador, que é o cosseno de x, menos a derivada da função que está no denominador, e agora a função que está no denominador é o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno, vezes menos a derivada da função que está no denominador, a derivada do cosseno, que é menos o seno, a gente já viu, vezes a função que está no numerador, que é o seno de x. Então, a gente fica com isso aqui sobre o cosseno de x ao quadrado, quadrado do denominador. Isso vou usar um pouco mais de espaço aqui. Então, aqui a gente fica com cosseno ao quadrado de x menos, aqui menos com menos dá mais, né? Então fica mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Isso, bom, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, certo? Isso é a identidade fundamental da trigonometria. Então, no numerador, eu tenho 1, no denominador, cosseno ao quadrado de x. Agora, 1 sobre cosseno de x é a secante de x. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é secante ao quadrado de x. Bom? Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Essa é uma derivada importante, né, que aparece muito nos exercícios. E é bom vocês notarem que todas as funções trigonométricas, na verdade, elas são alguma combinação de seno e cosseno. Então, conhecendo a derivada do seno e do cosseno e as regras de derivação, você consegue calcular a derivada das funções trigonométricas. Por fim, vamos pegar essa função aqui, que é relativamente simples, mas é bem ilustrativo. Então, a gente tem aqui f' de x, vai ser... Agora aqui, olha só, eu vou pegar essa função aqui e vou usar a derivada do quociente. Então, derivada da função de cima, a derivada da constante igual a 1, que é 0, vezes o denominador, que é x ao cubo, menos a derivada do denominador, 3x ao quadrado, vezes o numerador, que é 1, sobre o denominador ao quadrado. Então, x ao cubo elevado ao quadrado. Isso é menos 3x ao quadrado sobre x à sexta, que é menos 3 sobre x à quarta. Bom? Então, nota que nesse caso, f' de x, na
na verdade, a gente pode colocar aqui o menos 3x a menos 4, certo? Então, o que aconteceu aqui? Essa função original é x a menos 3. Então, o que aconteceu foi a mesma coisa que acontece com as potências positivas. A gente desceu o expoente, certo? E depois subtraiu 1. Menos 3 menos 1, menos 4, que é o que aparece aqui na resposta. Tá bom? Então, a mesma regra que vale para potências positivas de x, vale também para potências negativas. É isso que eu vou escrever aqui. Uma observação. Então, dx de x elevado a menos n, certo? Vai ser igual a menos n x elevado a menos n menos 1. Ok? Então, é a mesma regra que vale para potências positivas. Desce o expoente e subtrai 1. Bom, lá em cima. Então, essa aula é curtinha, era isso que eu queria fazer, mais exemplos de cálculos direto com derivadas. Na próxima aula a gente vai ver mais ainda algumas propriedades importantes de derivada, como a regra da cadeia e derivada da função inversa. Então, até o próximo vídeo.